Olá pessoal, estou eu aqui com um conjuntinho aí de sucatas, sucatas principalmente de computação, do grupo de entusiastas de computação, que a gente sempre tem uma permuta aí, uma troca e tal, e algumas coisas também que o pessoal estava jogando fora no trabalho, uma coisinha pouca e tal, mas só um videozinho aí curto, só pra gente mostrar essas coisas como curiosidade, né? Eu sou curioso, então já viu, né? Sucateiros do mundo, univos, esse bando de sucata é sempre joia da gente dar uma olhadinha. É isso aí. Outro detalhe, estou testando, experimentando um pouco com ângulos de iluminação aqui, então, só para ver se minha cara não fica tão escura e tal. Então, vamos ver aí como é que fica. É isso aí, vamos lá. Bom, tá aí o conjuntão aí de peças, tá? Basicamente, começo aqui, esses dois carinhas aqui, esse é um belo de um supressor, esses dois são supressores de transientes, né? Aqueles, não é bem um estabilizador de tensão normal do Brasil, mas é supressor de transientes, então ele tem uns filtrinhos e tal, semelhante ao Roswell que eu fiz avaliação nos vídeos atrás aí. Mas isso aqui, a turma estava jogando fora isso aqui, então peguei só pra gente abrir e dar uma olhadinha, né? Os dois são fabricados até hoje, as companhias existem e tal, então vai ser interessante dar uma olhadinha aí. Tem aqui dois terminaizinhos, dois painelzinhos metálicos aqui, que também a turma jogou fora. Isso aqui é bacana porque você faz uma caixa de metal, de madeira, né? E põe esses painéis de metal para fazer a dissipação, por exemplo, em amplificadores e tal, etc. Então essas coisinhas aqui são sempre muito bonitas, muito bacanas, bem feitinhas, né? Em alumíniozinho e tal, super bonitinho, tá? E aqui, na seção de áudio ainda, é um circuito aqui de subwoofer da Polk Audio, tá? Então tá aqui, o sujeito também jogou fora isso aqui no trabalho, tava lá jogado, tá? E realmente, eu nem sei se isso está funcionando ou não, tá? A fabricação é meio chinfrim, eu dei uma olhadinha aqui, não parece ser lá muito robusto e tal, mas enfim, isso aqui basicamente é circuitão aqui, que se a gente não aproveitar, se não estiver funcionando, nem vou dar muito trato essa bola não, mas se não estiver funcionando, a gente sempre aproveita aí os MOSFETs e sempre um knobzão bacana aqui, umas chavinhas legais aqui, tá? Terminaizinhos RCA, essas partes de caixa de som, isso aqui é muito bacana, tá? Então, isso aqui vale a pena para ver já no circuitão mesmo de uma vez, tá? E agora a gente passa para a parte um pouquinho mais computadorística. Basicamente, tá aqui. Esse aqui é muito interessante, Hewlett Packard, tá? Essa aqui é uma peça, tá? Esse aqui com conteúdos de eletricidade estática. Essa aqui é a embalagem original de uma coisa muito interessante. Quem é das antigas vai reconhecer esse painel, tá? Em parte vai reconhecer esse painelzão aqui. Esse aqui é um painel de uma impressora LaserJet 3, tá? Isso aqui é uma peça de reposição para o painel inteiro da impressora. As impressoras LaserJet eram muito famosas nos anos 90, tá? Primeiras impressoras a laser que o público realmente conseguiu comprar a quantidades a rodo, né? Olha que bonito aqui a conexão, né, das blindagens e tal, conexão aqui do cabo IDC, né? E essa peça aqui é uma peça de reposição absolutamente novinha aqui, tá? Então realmente impressionante essa coisa ainda existir até hoje, né? Então vale aí como uma relíquia histórica aí, em pecinha de museu aí, muito bacana. Um outro detalhe ainda relacionados a impressores, na realidade essas duas caixinhas são isso. Esse aqui é essa empresa Practical Peripherals era uma empresa muito famosa nos anos 90, talvez tenha sobrevivido até os anos 2000, não tenho certeza, mas eles faziam uma série, eles eram muito famosos por modem, tá? E esse aqui é um produto um pouco diferente, isso que chama de Micro Buffer Universal. Isso aqui era um buffer de impressão para impressoras de uso geral, tá? Então esse aqui é o manualzinho, tudo lacradinho, fechado, com disquete aqui, até um disquete de 360 ou 1.2 mega, não sei, tá? E esse carinha tá todo original, com um adaptadorzinho, a fontezinha, que é 9 volts AC, então corrente alternada é basicamente um transformadorzinho, e aqui tá o bufferzinho, né? Bufferzinho aqui, que você tem todos os controlezinhos aqui, teclinha de membrana, tá? Novinho, isso aqui é antigo pra caramba. E aqui, basicamente, você tem a entrada de impressão, saída de impressão, seleção aqui e a quantidade quantidade de memória, 32K de buffer. Então tem uma memóriazinha aqui dentro, tá? E aí quando o sujeito mandava o trabalho para a impressora, armazenava o trabalho aqui e ia descarregando na impressora, que a impressora era lenta, né? E descarregando na impressora aos poucos,
mas aí você já liberava o computador para fazer outras coisas, porque ele armazenava o trabalho de impressão inteirinho aqui dentro. Bom, e esse aqui é um outro produto semelhante também, tá? Também uma peça original de reposição um acessório na realidade, só que esse aqui é específico para a Okidata, impressoras Okidata. Esse daqui também é um buffer de impressora, tá? De impressão, com a chavinha que é super bacana, eu acho barato essas chavinhas que fazem essa coisa mecânica aqui, né? E aqui basicamente era isso também, você conectava o terminal Centronics na impressora. Esse daqui, muito comum, tem os terminaizinhos, o pessoal fazia muito, isso aqui é a porta de impressora que ia para o computador, isso era muito comum, o pessoal só colocava os pininhos que iam usar, o resto tudo ficava em branco, isso era muito comum, economizar pino e tal. E esse daqui era um suporte não, um acessório que você conectava na impressora em si, tem até inclusive a fita dupla face aqui, tá até aqui até hoje, tá? Isso aqui tá novinho, né? Nunca foi usado. E isso aqui também era um buffer de impressora, só que esse aqui é específico para impressora Okidata, era um acessório. O mais bacana disso aqui, bem amarelado, é que tem o manual de instruções, MSP 2000, Owner's Manual. Isso daqui tem todas as informações, todas as informações, o manual tá bem ferradinho mesmo, mas todas as informações aqui, tipicamente impressos, talvez em impressora de margarida, porque a qualidade da impressão é muito boa, tá? Tabelas de caracteres, isso aqui é impressora laser, não é? Porque a margarida não fazia essas coisas. Então tá aqui, self-test, e olha que curioso, o manual do acessório vinha até com diagrama esquemático. Absolutamente fantástico, um Intel 8048 aqui, fazendo o trabalhinho aqui de buffer da impressora. Então, absolutamente fantástico. Vou escanear isso aqui, botar na internet, obviamente, tá? Mas basicamente esse aí é o conjunto, é o último desses elementos dessa sucata beleza aí. A gente vai fazendo a desmontagem e tal, abrir um a um daqui a pouco, quer dizer, ao longo de alguns próximos vídeos aí, só pra gente ver como é que essas belezinhas se comportam aí. Mas então, por enquanto, é isso aí. Bom, primeiro da fila aí, a reguinha aqui da Supermax, né? Uma companhia chamada PowerMax. Essa reguinha ainda é feita, tá? Esse é um supressor, ainda é produzido aqui, tá? Então, interessante, tem um botão de reset aqui. Eu não sei se é para supressão de transientes, algum fusível resetável dos terminais de rede, ou se é o resetável global aqui, né? Tem 4 tomadas de 15 amperes, tá? Duas tomadas de rede, tá? Uma chave liga-desliga, né? Iluminada, né? Normal aqui. E aqui desse outro lado um cabo 14, fio 14, triplo, né? Porque faz neutro e terra. E aqui um fusível. E por que eu acho que essa aqui não é uma chave de reset comum? Porque isso aqui na realidade, bom, sei lá, né? Mas isso aqui é uma chave de reset estranha, porque aqui tem um disjuntor de 12 amperes, tá? Esse aqui é um disjuntor resetável normal também. E ainda assim um fusível também, um fusível um fusível lento aqui. Então, curioso, tem uma série de proteções aí, não dá pra entender muito bem o que estoura primeiro, depois o fusível e tem a chave de reset lá, então não sei qual é o fusível que eu acabei até esquecendo de ver aqui. O fusível aqui, 4 amperes, quer dizer, curioso, né? Um fusível lento de 4 amperes, um disjuntor de 12 e uma chave de reset. Então, vamos saber. Então, só para descobrir esse mistério, tá aqui, tirado aqui, opa, tá o reflexo aqui, paciência. Mas está aqui a caixinha de plástico, mas um plástico muito bem feito, com parafusos de rosca soberba, tá? 4 parafusos, vamos dar uma olhada. Ih, rapaz, é complexo o negócio aqui, hein? Bom, a coisa tá sujinha, tem a aranha, para variar, sempre tem aranha nessas coisas. Mas olha, muito bonito o negócio, hein? Tá aqui a chave, tá? A chave é só realmente uma chave de 2 posições. Os varistores são uma coisa, não sei se dá para ver muito bem, deixa eu dar uma aproximada aqui. Os varistores são uma parada, meu caro. Olha, impressionante os verdões aqui.
Rapaz, o capacitor varistor aqui e com um rifa, um capacitor rifa supressor ali, provavelmente é um X2. Mas os varistores são uma parada, cara, realmente impressionante. Nossa, tem mais aqui. Caramba! Aqui embaixo tem mais 1, 2, 3, 4 aqui. Então esses... Ah, entendi agora. Esses varistorzões estão conectados nesse relé. Esse relé deve ser o que é acionado por essa bendita chave de reset aqui. Tem duas luzes aqui espia, tá? E esses varistores nessa placa de baixo aqui, nessa placa superior, eles são varistores para os diferentes terminais da rede, tá? Dos canais de rede, tá? Esses outros varistores conectados nesses fios verdes aqui, isso aqui provavelmente é a conexão de terra, exatamente. Vem aqui no fio terra, opa, perdão. Vem aqui no fio terra aqui embaixo, essas conexões de rede verde são todas terra, tá? Aí tem, olha só, indo aqui um pouco para baixo, tá aqui o relezão, de novo. Estou tentando descobrir aqui, tem uma plaquinha aqui qualquer aqui com um resistorzinho cá em cima, tá? Tem uma série de conexões aqui para essas luzes espia. Esse é o disjuntor, conexão do disjuntor, que vem direto da... vem direto das tomadas, vai direto para as tomadas. Então os 12 amperes, na realidade, vem nessas conexões de tomada aqui. Esse disjuntor está aqui em série com essas tomadas, tá? E o que vem da entrada aqui, o branquinho, o terminal branco, tá lá embaixo, opa, tá lá embaixo, é o neutro, então ele se conecta indiscriminadamente. E o terminal preto, na realidade, rapaz, ele vai para essa placa de circuito impresso aqui, tá? Ele vai para essa placa de circuito impresso aqui, aí conecta-se a esses grandes varistores. Agora eu tô vendo, então, um dos varistores dá para ver o fio preto, o outro varistor vai para o fio branco, então esses varistores estão conectados entre cada fase e neutro e terra, que está o verdão aqui, tá? Então realmente bastante curioso. Curioso que eu não estou vendo nada conectado entre as duas fases, entre fase e neutro, tá? Mas, enfim, pode ser algo aqui que eu não esteja identificando. Mas, bom, no cômputo geral... e o fusível está em série com... o fusível está em série também com o disjuntor, que é meio maluco, e tudo na fase, tá? Na fase que é o fio preto, tá? Então, bom, basicamente, basicamente a coisa aí realmente bom, é muito bem feito, tá? Essas conexões crimpadas aqui, esse crimpado aqui é extremamente robusto, tá? Tudo crimpado aqui dentro, tá? E não parece realmente ser mal feito a reguinha, não. Muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Enfim, vamos passar para outra. Bom, segundo filtro de linha aí, ESP, Real Power Protection Digital QC. Esse aqui é apenas um filtro de linha, também, né, de proteção de transientes, tá? Mas esse aqui não tem rede Ethernet, não tem nada. Não, tem sim. Tem sim, tem rede Ethernet, fax modem, tá? O curioso desse aqui é que ele parece para instalações comerciais ou industriais, porque a tomada aqui, tá vendo essa tomada? É o padrão NEMA para 20 amperes, tanto é que a tomada de admissão também é de 20 amperes, tá? Então ele faz a derivação, tomada de entrada, naturalmente, saída a 20 amperes, e ele tem uma saidinha aqui a 15 amperes, tá? Esse daqui, o sujeito que me deu nesse negócio, ele falou, olha, esse aqui esse aqui tem fuga o suficiente, então ele não pode ser operado em circuitos de FCI e tal, enfim, deve ser alguma... Ou ele está com defeito, ou ele é feito para um sistema de maior potência, que o GFCI comum que a gente tem, né, o dispositivo DR, digamos assim, ele dispara aí. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui. Essa caixa aqui já foi usada, esse aqui é um cara usado mesmo, né, tem aqui duas barrinhas aqui de velcro e tal, os parafusos também de rosca soberba, bastante longos, mas uma porcaria daquela cabeça quadrada aqui, que eu tive que usar uma chave especial aqui, mas paciência. Os cabos aqui, como o circuito é de 20 amperes, os cabos são cabos 12, tá? A diferença do outro de 14, os cabos são 12, mas os cabos são bem dimensionados para o circuitão aqui de 20 amperes, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui, caixa injetada de plástico também, mas muito bem feita. Opa. Ih, rapaz, caramba, bom, tá aqui, tampinha, tá? Caramba! Bom, reposicionei um pouco, botei um suporte aqui só para ficar um pouco mais fácil da gente ver sem um reflexo, tá? Então basicamente tinha uma proteçãozinha aqui, uma capinha
uma capinha besta aqui, que eu retirei, tá? Mas a coisa aqui é relativamente bem complexa, tá? O material de marketing não ajuda em nada, tá? E não existe material técnico, né, datasheet para isso, tá? Mas então, basicamente, a coisa é sofisticada, parece ser super, superdimensionada para o trabalho que faz, tá? Então a entrada entra aqui, né? Fase sempre o preto, neutro sempre o branco, tá? Entrou aqui. Esse transformadorzão aqui é um transformador é um indutor duplo, né, de modo comum, tá? Então a fase e o neutro passam por esses enrolamentos aqui. Na realidade, a fase e o neutro entram, passam por esses relés são acionados aqui, passam por esse transformador e se conectam aqui a esses grandes elementos aqui. Esses grandes elementos aqui são capacitores box, tá? Eu achei que fossem relés, mas na realidade tá aí, ó, Tenta, TCE e tal, os capacitores box gigantescos aí, tá? Então esses dois capacitores box que ajudam provavelmente também a fazer filtragem, né, de supressão de transientes, esses caras aqui, eles têm eles estão conectados aqui mais para a saída, tá? Essas são os terminais de saída, digamos assim, né? Os branquinhos são os neutros e os pretos são os fases, tá? Só que o curioso é que esses terminais aqui também parecem estar conectados nesse outro relé aqui. Então o material de marketing fala que ele é um sistema de 2 estágios de supressão, tá? Então eu imagino que esses relés façam um pedaço dele, desconectando a entrada do resto do circuito, e esse relézinho aqui duplo desconecta a saída as saídas apenas, né? Não necessariamente a tensão de entrada. Então, enfim, é uma coisa um pouco complexa. Parece que eles gastaram dinheiro aqui à toa, não sei. Me dá um pouco de impressão disso, tá? Um outro aspecto aqui interessante, tem 2 megavaristores aqui, tá? Também grandes, tá? Esses 2 varistores parecem estar entre fase e neutro, tá? E esse cara aqui é um centelhador, esse azulzinho é um centelhador que descarrega para o grande terra aqui. Então o terra está aqui e o terra corre aqui até o outro lado, o outro terrinha, tá? Os outros terminais de terra estão conectados aqui, tá? Então, na realidade, essa circuitaria toda aqui é praticamente passiva, tá? Tem 2 transistorzinhos aqui, provavelmente de acionamento. Não, esses aqui não são relés, eu fico confundindo isso. Esses 2 transistores aqui eu não sei ao certo o que fazem, é difícil acompanhar o circuito, mas tem uma seção aqui de varistores aqui embaixo, tá? Que é totalmente dedicada ao fax modem, tá? Então são 3 varistores, né, entre os 2 terminais e de cada terminal para a terra, tá? E aqui tem uma série de diodinhos, essa correola de diodinhos aqui, correola de diodinhos TVS aqui, de supressão de transientes, tá? Todos conectados naturalmente nos terminais de rede. Então, basicamente é isso aí. Esse aqui é bastante impressionante, tá? É bastante imponente. O resto aqui são componentes passivos, uma ponte retificadora aqui, o relé aqui é de 48 volts, tá? Então ele deve acionar para cá, deve acionar esses 2 relés também e tal. Uma circuitaria aí meio doida, tá? Então, basicamente, é lindo o equipamento, tá? Agora, o material de marketing diz que responde em 200 milissegundos ao transiente, né? A sobretensão, né? 200 milissegundos são 10 ciclos, mais de 10 ciclos da rede. Então, é um pouco complicado, isso a 60 Hz, né? Então, é um pouco complicado aí, parece um pouco lento, mas enfim, vai saber, né? Tá acionando aí 20 amperes, então, é essa a questão. O fabricante resolveu aí botar uma certa proteção extra aí, né? Mas enfim, é isso aí, essa é a régua, digamos assim, o supressor de transiente sofisticado aí, o mais sofisticado deles. Bom, terceiro aí da lista, subwoofer da Polk, na realidade só o equipamento, né? Só a parte de amplificador e fonte, tá? Mas enfim, isso aqui estava jogado lá, tá? E basicamente controles volume mínimo e máximo, aqui a frequência de corte, né? Fase, enfim, defasagem, aqui o típico sistema de standby automático ou ligado permanentemente, aqui as tomadinhas, né? E aqui tomadas de caixa de som e a entrada de rede, né? 100 a 240, então uma fonte universal. E vamos lá, virando aqui ao contrário. Bom, primeira coisa que me caiu que me deu na cabeça é que as tomadas de caixa são todas curto-circuitadas entre si, então vai entender. Basicamente, eu acho que você põe, enfim, para ligar as caixas em tandem, não sei, não entendi muito bem, tá? E isso aqui, note-se bem que é a caixa externa, tá? Isso aqui não tem a potência necessariamente, não parece ser conexão da caixa interna do subwoofer mesmo, que as conexões do subwoofer estão aqui em cima, aqui, dois terminaizinhos Feston, né?
Então, basicamente, existe uma certa realimentação aqui para esse ponto, provavelmente para desconectar alguma coisa. Essa aqui é a plaquinha do painelzinho, né? Do painelzinho. Então, todos os controles estão aqui. E, naturalmente, nesses fios coloridos aqui bacanas, ele vai o controle para toda a etapa de áudio. A etapa de áudio mesmo, você nota, a placa é tem uma certa densidade, né? E uma certa acumulação de componentes, mas olhando bem para a circuitaria da placa, deixa eu só dar uma aproximadinha aqui. Olhando bem para o circuito da placa, dá para notar uma coisa bastante curiosa, tá? Tensão de entrada entra aqui, né? Fonte entra aqui, tem um supressor, um varistor, etc. Capacitor, o grande capacitor tanque aqui. Esse que deve ser o chaveador principal que aciona esse grande transformador de potência, tá? A fonte chaveada, já viu, é assim mesmo, né? E então o que acontece? Esse aqui é o controlador desse chaveador, essa plaquinha aqui, levantada aqui, é o controlador desse chaveador, tá? Então ele faz naturalmente, né, toda a rede de realimentação para manter uma tensão estável na saída dessa fonte chaveada, tá? Então aqui tem um diodo lá, um diodo Schottky lá embaixo e umas coisinhas e tal. E aí eu tenho três curiosos transistores aqui. Tem um aqui e tem mais dois aqui. Olhando mais ou menos o circuito, o que eu imagino é que tem uma série de... Esses aqui são esses são reguladores de tensão, tá? Na saída, talvez apenas esse, ou esse aqui, esse talvez seja o grande diodo Schottky. Esses dois devem ser os transistores reguladores de tensão. Então o grande diodo Schottky com capacitor aqui de baixa, né, ainda um grande capacitor box aqui, e esses dois transistores aqui talvez sejam de regulação de tensão. Por quê? Porque toda essa etapa aqui com os capacitores e tal, e com resistores de potência, está com uma cara de ser a etapa de regulação de fonte, tá? De regulação de saída de fonte. Com, naturalmente, os dois pares aqui de MOSFETs que estão aqui embaixo, que eu imagino que sejam dois pares de MOSFETs que estão aqui embaixo, para fazer o acionamento efetivo do subwoofer, que se conecta aqui, do grande alto-falante dessa etapa final. E dois trimmers aqui, justamente para fazer provavelmente a compensação de frequências e tal, etc. Agora, uma coisa bastante curiosa é que o integrado eu consegui identificar apenas um integrado, uma série de pequenos transistores discretos, mas um integrado lá no meio, que provavelmente é o controlador PWM também do subwoofer, né, do amplificador final aqui. E ele pode até estar sincronizado também com a fonte de alimentação, tá? Com o controlador aqui, com essa plaquinha controladora aqui, ele deve ter uma certa sincronização para evitar frequências de batimento e outros parangolés, que é muito comum quando você tem uma fonte chaveada junto com um amplificador chaveado, você tem que sincronizar os dois, senão você tem problemas de frequências de batimento entre os dois e pode arruinar aí a sua qualidade de áudio. Mas no final das contas, o amplificador em si é relativamente simples. A Polk realmente nunca foi muito conhecida pela sua excelente qualidade, tá? Os capacitores são todos de segunda e terceira linha, tá? O circuito parece meio mal ajambrado, tá? Mas enfim, se funciona, isso que interessa. Mas tá aí, tava jogado aí por algum motivo. Então, esse aqui basicamente é o amplificadorzinho da Polk. Bom, esse aqui é o MSP200, com o diagrama esquemático e tudo, com manual de instruções, né? Esse aqui é o cara... tá bem sujinho. A diferença entre um lado e outro papel. Mas esse aqui é o buffer de impressão da Okidata, tá? Estranhíssimo. A caixinha é presa com pinos plásticos, tá? De um lado e de outro, tá? Então, uma vez que você solta os pinos, eu pensei que tinha que soltar os parafusos também, então acabei fazendo meio que uma salada aqui. A caixinha é bem vagabunda, tá? O plástico é bem vagabundo, tá? Mas tá aí. Tá aí o circuito. Mais simplão impossível, né? Mais simplão impossível. Deixa eu só aproximar um bocadinho. Tem aqui, curioso, né? A placa linda é prateada, né? Dá pra ver bem no reflexo aí das trilhas, né? E essa placa é muito comum nessa época, década de 80, 70, 80, tá? Aqui os parafusitos eu tenho que só botar isso de volta. Mas basicamente, como o diagrama esquemático mostra, é uma série de lógicas e algumas, super bacana. Aqui são as memórias RAM, hein? Super legal aqui, hein? Memórias RAMs. Mas aqui, dá uma olhada, cerâmicas. Deixa eu dar uma aproximadinha, só para vocês apreciarem a beleza aqui do negócio. Memórias cerâmicas, eu não consigo identificar o código, depois eu dou uma olhadinha aí, tá? 8036, então 1980. Aqui, logiquinhas da National, né? Lógicas LS, tá?
Então 80, 22, então 1980, né? E aqui um 8048, e aqui um 8048 da NEC. Um controladorzinho aí, que é o microcontrolador principal, né? O que faz todo o processamento aí, né, da coisa, tá? E basicamente aqui, obviamente, aqui são os terminais, é o terminal de entrada do computador, vindo do computador, e esse terminalzão aqui, grandão, esse enrosco aqui, é o terminal de saída, que é o conector Centronics grandão aqui. No mais aqui tem tem um belo de um regulador de tensão básico aqui, os capacitorzinhos, etc. E a belíssima chave liga-desliga com eu acho um barato esses indicadores mecânicos aqui de liga-desliga, acho muito bacanas. Mas é isso aí, basicamente, mais simples impossível, tá? Placa realmente de fibra de vidro, mas aquela fibra de vidro mais transparente e muito bonita, realmente vale a pena. E o integrador soquetado, né? Então se for para reaproveitar isso tudo, ó, o carinha fica novinho aí para reaproveitamento. É isso aí. Bom, e aqui o último da coisa toda, o Practical Peripherals, o micro buffer, né? Que é abrir aqui o manualzinho. É o micro buffer para impressoras também, como o da Okidata, tá? Mas esse aqui é só para a gente ver, abrindo pela primeira vez também. Pela primeira na vida desse negócio, né? Durex. Na primeira vez na vida desse negócio. Então sempre tinha o cartão de registro, você mandava pelo correio, tá? Disquetezinho 360K, você vê o anelzinho aqui, sempre quando tem esse anelzinho assim, o disco é 360K, ou pelo menos dupla densidade, não alta densidade, como a gente chamava. Tá aqui, e aqui o manualzinho, né? Manualzinho ceradinho, né? Não tem diagrama esquemático, eu duvido que tem. Isso aqui é só a operação do buffer mesmo, como eu já havia explicado antes. E aqui tá o bichinho. Tá o bichinho com o painelzinho, né? Com botões de membrana, tá? Muito mais bem feitinho, uma caixinha ABS super linda e tal. Com parafusos também de rosca soberba, tá? No plástico injetado. Isso aqui é só a fontezinha, que é um transformadorzinho só. E que solta a corrente alternada direto para cá. Então vamos lá, vamos tentar abrir. Joia, abriu fácil. Tá aqui, muito mais bonitinho do que o Okidata, muito mais bem feito, né? Interessante. Muito bacana. Vamos expandir aqui. Esse aqui, na realidade, bom, tem um processador aqui, tá? Tem um processadorzinho aqui, então, inclusive, tem até uma versão aqui de alguma coisa. 80C31, claro, 16, né, da Intelzinha, tá? 8031 16, deixa eu dar mais uma aproximada, que essas coisas são muito bonitas. 8031, perdão, foco, volta, foco, tá. 8031 não tem ROM interna, tá? Então, basicamente, ele está usando, obviamente, que a memóriazinha externa aqui. Essa memória aqui é curiosa, em 1993, será já flash? Interessante, né? Porque não tem janela, né? Não tem nada, né? Então, essa já está com a versão aqui. Então, naturalmente, a versão do firmware 1993. Estou tentando identificar algum date code aqui nesses carinhas. Tem outro carinha aqui da Philips, eu não sei ao certo o que é, deve ser uma bridge qualquer, um circuito auxiliar para o 8031, que a Philips fabricou muitos circuitos auxiliares de 8031 ao longo dos anos, tá? Um belo de um capacitor aqui, tá? De filtro, lindão, né? E outros dois aqui também, Nishicon, tudo, Rubicon, então olha, tudo de qualidade aqui, tá? Então muito bacanas aqui, ó, o LM2575 aqui, reguladorzinho de tensão, e esse aqui é um outro também. Então são dois reguladores de tensão aqui para as tensões de entrada, com o famigerado choke, tá? Só para evitar efetivamente a interferência, né? A interferência aqui nessa época aqui a FCC era braba para coibir emissões de ruídos elétricos e tal. Tem aqui os indutorzinhos também danados aqui também, tá? Para justamente evitar que esse tipo de aparelho interferisse em outras coisas, né? E aqui no mais o circuitinho tá todo aqui, né? Eu estou tentando identificar aqui, me parece que isso aqui é tudo logiquinha, tá? Tudo logiquinha de interface com essas portas aqui. Eu não estou identificando nenhuma memória, nenhum chip de memória aqui, tá? A exceção obviamente desse, mas que carrega o firmware, né?
eu não estou conseguindo identificar nenhum chip de memória. Talvez vocês consigam identificar aí nas imagens, tá? Mas realmente, esse cara aqui parece uma PAL, tá? MBU16 pode ser uma PAL, tá? E naturalmente, os elementos de memória, talvez, ele diz que já tem 32K, então talvez o microprocessador já tenha esse buffer aí interno, mas aí você pode fazer talvez a expansão. O manual provavelmente vai esclarecer isso, mas a expansão naturalmente com componentes da época, que são memórias SIM de 30 pinos, que são coisas bem antigas aí. Mas, basicamente, o produtinho aqui super bem acabado, tá? Super bem acabado, bem feito, tudo SMD, tá? Praticamente, realmente, bem dos anos 90 mesmo, avançados aí para a época, tá? E um carinha assim, muito bom, tá? Aparentemente deve ter sido um sucesso comercial. Esse aqui eu sei que nunca foi usado, tá? Que tá bem novinho e tal, e o sujeito que me passou isso aqui, ele falou que tinham vários desses, então tinha uma renca desses microbuffers aqui, todos lacrados, alguns até inclusive fechadinhos na caixa, etc, etc. Enfim, tá aí, Universal 16, Practical Peripherals, só uma visãozinha aqui do painel, do painel frontal, com as luzes espia, tá? Um monte de luzes espia que a gente não vê, tá? Mas basicamente é isso, tá aí. O último da lista, o Practical Peripherals, tá? E a gangue toda reunida. Agora é correr para o abraço. Chega de sucata. É isso aí, pessoal. Aquele abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.